Diz assim o texto: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Glória a Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo o versículo de número 3. No 3, tá? 1, 2, 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Glória a Deus, irmãos. Amados irmãos, o início desse texto, quando Deus falou ao meu coração, ele falava algo importante sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas, mas num sentido mais amplo da bondade. Olha para o teu irmão e fala: da bondade, irmão, do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, em nome de Jesus, que a bondade de Davi refletia nesse texto, representa o quanto Deus fora bom para com ele. Amém? Esta bondade que Davi ali se lembrou da aliança, ele se lembrou porque Deus era bom para com Davi. Deus foi bom para com Davi. E Deus era bom. Quem acredita que Deus é bom? Mas a Bíblia diz em nome de Jesus que Davi, irmão, era grato por tudo que o Senhor fizera por ele. Esta bondade não era uma bondade humana. Esta bondade não era a bondade do Davi homem, mas sim do Davi servo, do Davi filho. Quem está entendendo? Era algo que Deus viu em Davi antes que ele fosse rei. Era algo que Deus havia, aleluia, dito a Davi lá no princípio, lá no começo, quando ele era apenas um jovem, aos 17 anos. E a Bíblia diz que agora Davi está reinando, Davi está na bênção, depois de tantas lutas vividas, de tantas lutas travadas, ele chega ao reinado assim como Deus havia prometido. E neste momento Davi começa a olhar e a pensar na sua trajetória de vida. Você já imaginou quantas lutas você tem vivido, quantos obstáculos você tem enfrentado e até superados para estar na presença de Deus nesta noite? Quantas dificuldades você encontrou para estar aqui? E digo mais, muitos tentaram, mas não conseguiram chegar. Então você é um privilegiado de Deus. E a Bíblia diz então que Davi ele começa a pensar em pessoas, irmão, que na sua trajetória, direto ou indiretamente, foram também usadas por Deus para que ele estivesse reinando. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E eu quero que você fique com duas coisas no seu coração. Primeiro, nesse texto você vai saber que Davi lembra da onde Deus lhe tirou. E a segunda coisa, ele é grato porque Deus havia tirado. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz então que Davi, louvado seja o nome do Senhor, começa a perguntar, aleluia, neste momento, sobre a casa de Saul, sobre alguém. Ele não fala, aleluia, quem é a pessoa. Ele diz: não tem alguém que eu possa usar de beneficência de Deus. Não tem alguém na casa de Saul. Ele se lembra, aleluia, de três coisas que Deus coloca no seu coração. Primeiro, Saul, o seu antecessor, que já estava morto. Segundo, o filho de Saul, que era seu amigo, que com ele tinha uma aliança. E em terceiro, o Espírito Santo de Deus. Ele começa a se lembrar de uma pessoa que ele ainda não viu, que ele ainda não conhecia e que não havia se manifestado na frente dele. Ele diz: tem alguém ali para que eu use de beneficência.
número 7, no verso de número 8, uma coisa importante que você não pode, que eu disse para você, que você tem que se lembrar da onde Deus te tirou. Quem acredita nesse Senhor? Então, Davi, ele planejou, vai pôr aqui no 7, no verso de número 8, nós vamos ler aí, tá? Um pouquinho para trás aqui, 2 folhas atrás. A Bíblia diz então que Davi tenta fazer, pastor, um tempo, nós estávamos falando sobre o tempo. Amém? A confirmação, eu não quero estar ligado, só estar ligado, porque eu quero falar aquilo que Deus quer falar. Quem vai entender? Eu não quero trazer uma mensagem para você vazia, que você sai daqui da mesma forma que entrou, não. A palavra de Deus, ela vai e ela dá fruto para quem. Glória a Deus. E hoje você vai sair daqui cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz então que você precisa se lembrar, assim como Davi se lembrou, da onde Deus te tirou. Ele tenta fazer algo para Deus, irmão, um tempo. Ele tenta construir um templo para o Senhor. Ele estava na bênção. Ele falou, agora Deus é Deus mesmo. Eu sou rei. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Quem está entendendo? Davi ficou ansioso. Eu quero fazer alguma coisa grande para Deus. Quantas pessoas pensam a mesma coisa? Eu quero fazer algo para Deus. Mas quando você pensa desta forma, é bom. Deus viu que era bom, tanto que estabeleceu o reinado dele, irmão. Deus disse para Davi, não vai faltar varão que se assente no teu trono. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória. Porém, Deus falou para ele, falou para o profeta, vai lá e fala para Davi. Ele estava querendo fazer um tempo para Deus. Mas Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem a maneira dele de trabalhar. Deus, Ele fala conosco, nós não temos que fazer aquilo que nós queremos para Deus, mas sim aquilo que Deus determina que faça. Glória a Deus. Então, Natan, profeta, amigo de Davi também, falou, faz o que você quiser. Você pode ler o texto, faz o que o teu coração mandar, porque Deus é contigo. Naquela mesma noite, Deus se manifestou o profeta e disse para ele, vai lá e fala para o meu servo Davi. Não é desta maneira não, quem está entendendo? Sei que o entendo dele é bom. Sei que as coisas que ele tem, aleluia. Mas eu é que determino o que é feito ou como se fará. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, irmão, no versículo de número 8. Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada, de trás das malhadas. É isso, irmão? Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse um chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Glória a Deus. Ele falou, Natan, vai lá e fala para ele. Então o profeta ali foi tomado pelo Espírito de Deus e disse a Davi, aleluia, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas. Aleluia, Jesus. E eu comecei a meditar nesse texto, irmão, e eu creio que Davi na época também. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Mas Deus está lembrando lá de trás, lá, quem está entendendo? Davi estava na bênção, irmão. Davi estava no poder agora, Deus havia colocado ele, aleluia. Mas só que Davi estava querendo fazer algo grande para Deus. Então Deus falou com ele, olha Davi, não perca a sua humildade. Nós estamos conversando aqui com o pastor, não perca, não tira o teu pé do chão não. Glória a Deus. O pastor falou para você, tem uma promessa, mas se for para mim perder a minha salvação, irmão, que não tem nada para mim, quem está entendendo? Glória a Se Deus. Deus quiser me prosperar, Ele me prospera. Se Ele quiser me enriquecer, Ele me enriqueça. Mas se for para mim sair do caminho do Senhor, que eu fique pobre e seja rico com Deus. Glória a Deus. Então, Davi, eu quero fazer um templo, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa grandiosa. O tempo dele era bom, porém Deus não havia mandado. E a Bíblia diz que o Senhor foi lá e mandou o profeta falar para ele se lembrar de onde eu tirei. Aleluia.
Natan chegou e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui no versículo de número 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus lembrou da onde ele tinha tirado Davi. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Olha, Davi, você quer fazer uma coisa grande para mim? Começa a se lembrar de onde eu te tirei. Davi, você quer fazer algo grande para mim? Começa a prestar atenção. Quem é você? E quem é você agora? Glória a Deus. E aí no versículo seguinte ele diz: agora pois, no 9, eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Oh, glória a Deus! Então Deus fala para Davi, para que ele se lembre de onde Deus o tirou. E nesse texto que nós lemos, no capítulo de número 9, você vai ver que é lindo, irmão, que Deus começa a falar, que Davi começa a agradecer a Deus, porque Deus falou: tu não vai fazer para mim um templo, não. Não vai fazer. Mas não vai faltar varão para sentar no teu trono. Quem está entendendo isso? Mas o teu filho, depois de ti, ele fará esse templo que você sonhou. Esse templo que você, aleluia, almeja. Porque tu é homem de guerra, derramaste muito sangue sobre a terra. Mas o teu filho construirá este templo. Glória a Deus. Porém tu, aleluia, louvado seja Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Vai receber uma promessa, mando Exalamandai. Não faltará varão para se assentar no teu trono. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se assenta hoje no trono, andai a sua de Deus. E ele é da descendência de Davi. Ele nasceu, aleluia, em nome de Jesus, através da família de José, que se casou com Maria. E o Senhor falava desse trono. Jesus se assenta e jamais será destronado. Glória a Deus. Ele está para sempre, e Deus confirmou a promessa da vida. Glória a Deus. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, quando Davi chegou nesse texto, penso eu, que eu não comento com heresia, ele começou a pensar. O profeta foi lá e falou: ó Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, te tirei da malhada de trás das ovelhas, para ser chefe sobre o meu povo. Glória a Deus. Quem está entendendo? Ô Davi, presta atenção que tu não era nada. Tu não era ninguém, Davi. Tu estava condenado à morte. Mas eu olhei para ti, clamando Exalamandai, e eu te segurei com as minhas mãos. Então eu creio, irmão, que Davi começou a pensar em tudo que Deus falou, aquilo que ele tinha vivido, e naquele momento ele era rei. Ele falou: olha, Deus me colocou onde ele tinha dito que me colocaria. E ele começa a olhar, aleluia, não com os olhos de Davi, mas com o coração de Deus. Ele começa a entender quantas lutas ele viveu, quantas coisas ele passou para chegar até ali, mas em todas as coisas Deus o constituiu como vitorioso. Aleluia, Jesus. E ele aí, no capítulo 8, as vitórias de Davi sobre várias nações. E ele começa a crescer. E ele faz o povo prosperar. Ele faz Israel. Oh, glória a Deus. E ele chega no capítulo de número 9 e fala: meu Deus, eu não sou digno nem de estar aqui, mas eu estou aqui. Quem está entendendo? Olha porque eu vou falar: Deus vai fazer coisas na tua vida inacreditável. Glória a Deus. Eu sinto a poderosa presença de Deus nesta noite. Deus vai fazer algo na tua vida grandioso ainda esta semana, para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu creio então que aqui Davi começa a pensar da onde Deus o tirou e aonde Deus o havia colocado. E esse texto, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas, ele começa a se lembrar dos momentos de luta, de aflições, de vitórias, quando ele derrotou o gigante, ficou famoso, e depois foi perseguido por Saul, e ali, louvado seja Deus, começou uma luta, entrou na caverna de Adulão, e saiu para não sei aonde, e foi para lá, e achou que muitas vezes ele ia morrer, ele ia perecer, ele achou que ele tinha que dar de louco para não morrer diante do rei. Ele falou: meu Deus, para mim que é ser rei, como é que eu vou ser rei desse jeito?
você não precisa entender como Deus trabalha. E muitas vezes nós queremos saber por onde que vai vir, como que vai acontecer isso. Irmão, descansa no Senhor. Confia na palavra, confia na promessa. E a Bíblia diz então que ele começa a refletir, falou, meu Deus é tão poderoso, eu sou rei agora. E ele começa a olhar com os olhos de Deus. Deus falou para ele, olha Davi, se lembra, hein? Presta atenção de onde eu te tirei. Presta bem atenção. E Davi, por gratidão a Deus, ele começa a se lembrar de tudo que Deus fez para ele. O Espírito Santo, você quer se lembrar de tudo? Você quer se lembrar de tudo que Deus fez por você, de tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez pela tua vida, de todo o sofrimento naquela cruz do Calvário, de tudo aquilo que Ele passou para que você tivesse vida, para que você estivesse aqui nesta noite, para que você pudesse saltar e pular e glorificar o nome dEle, ainda que a circunstância não é boa, ainda que as coisas não estão indo do jeito que você quer, mas eu digo uma coisa para você, Deus tem algo contigo na terra! Então Davi começa a refletir onde Deus me tirou, quantas pessoas. E a Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que nesta bondade, louvado seja Deus, Davi começa a se lembrar de pessoas que talvez, ao você ler as Escrituras, você como homem esqueceria. Ele começa a se lembrar da casa de Saul. Talvez se fosse eu e você, nós falaríamos que Saul, que esse infeliz morreu tarde. Perseguiu, quis matar. Mas Deus começa a colocar no coração de Davi tudo o que ele passou e quem era ele. Ou seja, ele também não era ninguém. E não cabia a ele julgar a ninguém. Quem está entendendo? E ele começou a entender até mesmo que aquilo que Saul fez o levou ao trono. Quem está entendendo da glória? Muitas pessoas que te perseguem, muitas pessoas que vão atrás de você, até dentro da igreja, muitas coisas que vêm contra a sua vida, irmão, junta isso, guarda isso, se levanta, porque isso é para te empurrar para frente, não é para te destruir, não é para você rodar, mas é para prosseguir. Deixa lá mandar. Até uma pessoa que talvez anda falando de você, fica tranquilo, ame ele. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Abre agora aqui então, 1 Samuel 24:10. Você vai entender o que Deus, aleluia, está fazendo com você nesta noite e o que Ele está colocando no teu coração nesta noite. Porque algo especial de Deus precisa ser derramado sobre a tua vida. Deus não quer que você faça coisa grande. Deus não quer que você faça coisa grande para Ele. Ele quer que você faça aquilo que Ele está determinando. Você precisa amar mais. Você precisa liberar o perdão. Você precisa tirar a marca do seu coração. Você precisa conhecer a bondade de Deus. 24:10. Em nome de Jesus. Você pode ler em voz alta no 3? Quem encontrou aí? 1 Samuel, tá? 1, 2, 3. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te mata. Porém a minha mão te tocou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Amém, querido? É ungido do Senhor. Eu vejo isso que Davi, ele tinha uma profunda admiração por Saul. E ele teve a oportunidade de matar Saul naquela noite. Os homens que estavam com ele, o pastor falou, mata ele. Aí, ó, Deus é bom mesmo, entregou ele na tua mão. Deus é bom mesmo, Davi, agora acaba com ele. Mas olha o que diz o texto. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Ô Espírito Santo, quantas pessoas às vezes falam de você, aí vem um outro irmãozinho, você lembra que fulano falou com você? Você fica enfurecido, quem come pela mão de Eva é Adão, irmão. Quem está entendendo? Você tem que comer pela mão de Deus. Quem está entendendo? Aleluia, está falando de você. Deus vai
foi por falta de oportunidade, porque ele se deitou numa caverna e ali estava Davi. Davi cortou a parte da orla e depois até se arrependeu de ter cortado um pedaço das vestes dele. Davi, sabe por quê, irmão? Porque Davi temia Deus. Olha para o teu irmão e fala, irmão, você tem que ter temor de Deus. O Espírito Santo, aleluia. Alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmão, têm vivido sem temor, falado uma das outras, falado da autoridade da igreja, falado dos pastores, de pastoras, falado daqueles que oram por você. Quantas pessoas, irmão, muitas vezes está na luta, não é por causa daquilo, e faz jejum, sobe monte, isso é tolice se você, irmão, não tiver temor de Deus. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Quando você fizer algo de sacrifício, faça, aleluia, para ganhar almas, para purificar a sua própria vida. Faça algo, Deus, em nome de Jesus, eu preciso mortificar minha carne, porque muitas pessoas estão deixando a carne envolvê-las. Mas você é envolvido pelo Espírito Santo. Glória a de Deus. Deus. Você não vai em conversa de qualquer um, não. O pessoal que chama no Davi disse, mata ele, Deus é bom. Colocou no dia que você mata ele, Davi. Ele falou, não. Ele é ungido do Senhor. Jamais eu faria isso. O Espírito Santo. Quem está entendendo? Glória a Deus. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Deus tem um plano na sua vida. Você não precisa pisar em ninguém nem passar por cima de ninguém. Se Deus falou, Ele vai te colocar num lugar determinado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Saul era rei. Ele podia falar, mato ele, passa a ser rei. Não é desta maneira que funciona. Se Deus falou, é Ele que vai te colocar. Glória a Deus. Não é matando ninguém, porque, aleluia, a justiça é de Deus. Quem está entendendo? A misericórdia é de Deus. Quem está entendendo? A bondade é de Deus. Aleluia! E a salvação é do Senhor. Então você tem que entender, eu não vou agir dessa forma. E a Bíblia diz que agora no texto que nós lemos, Davi pensando em toda a sua trajetória de vida, pensando, aleluia, naquilo que o profeta havia falado, naquilo que Deus falou na boca do profeta, ele começa a lembrar da onde Deus o tirou, ele começa a lembrar, louvado seja Deus, das lutas que ele passou, e ele começa a entender, aleluia, que até mesmo aquele que se declarou seu inimigo, ele amava aquela pessoa. E ele começa a perguntar, não tem ninguém da casa de Saul? O Espírito Santo, quem está entendendo? E ele começa a falar no texto aqui, irmão, no verso de número 3 aqui do capítulo 9. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Ele não disse da beneficência dele, mas da beneficência de Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Davi entendia que ele não estava ali porque ele era bom. Ele não estava ali, louvado seja Deus, porque ele merecia. Mas ele entendia porque ele estava ali, porque Deus havia o colocado. Glória a Deus. E ele disse, Deus usou de beneficência comigo. Eu vou usar de beneficência com ele. Eu vou usar de beneficência com ela. Quem está entendendo agora? Quem está lá mandar? Então ele começou, irmão, a entender o projeto. Ele falou, não, eu nunca tive nada contra Saul. Quantas pessoas lá no Evangelho ainda continuam retendo mágoas antigas? De pessoas que foram lá atrás, que foram lá, não posso nem ver essa pessoa. Eu não posso nem ir na casa da minha família, porque eu não me dou com a minha irmã, não me dou com o meu genro, com o meu cunhado, sei lá com quem. Irmão, você é de Deus, irmão. Deus teve beneficência para você, Deus teve bondade para com você. Lembra da onde Deus te tirou, aleluia. Lembra da onde Deus vai te levar. Quem está entendendo? Presta atenção aqui que o Evangelho representa na tua vida. Oh, aleluia. Deixa a mágoa para lá, deixa o rancor para lá. Mas ele tem igual o irmão Saul queria matar Davi, porém Davi não queria matar Saul. Glória a Deus. Glória a Deus. E é por isso que Deus disse, eu escolherei um rei segundo o meu coração. Davi pecava, caía, mas ia diante de Deus. Glória a Deus. Ele falava, fui eu, Senhor, que pequei. Fui eu que caí, fui eu que falhei. Quantas pessoas ficam pondo a culpa em outros? Mas nesse texto, irmão, Deus mostra a bondade dele. Ele começa a se lembrar também
de um grande amigo que fez uma aliança, filho de Saul, Jonatas. Ele começou a se lembrar de Jonatas. Quantas vezes me livrou do pai dele? Quantas vezes também me livrou, aleluia, das mãos de Saul? Quantas vezes me tratou bem também no palácio? Quem está entendendo? Porque Davi foi tocar harpa lá, louvado seja Deus. Davi estava lá dentro também do palácio. Não foi só lutas na vida dele, não. Foi vitórias também, assim como é na sua. Um dia você tem vitória, outro dia tem luta. Um dia tem vitória, porque não há, aleluia, vitória sem luta. Quem está entendendo? Nesse plano de vida você vai ter que lutar. Você vai ter que aprender, aleluia, usando as armas que Deus te deu. E uma das maiores armas que o diabo não conhece, eu vou dizer para você aqui, é o amor. Estão falando de você, você ama aquela pessoa. Isso deixa o diabo doido. Sabe por quê? Porque nem o diabo entende. Fala, meu Deus do céu, ô meu pai, eu sei que eu fui mandado aqui para a terra. O Senhor me deu, mas esse rapaz aqui, essa pessoa, essa menina aqui, eu faço a outra cutucar ela, eu faço a outra falar dela. Mas ela continua orando por ela, não dá para entender. Você sabe por quê? Porque ele não conhece esta arma. Olha para o teu irmão falar, o diabo não conhece o amor. Ele é incapaz, amando isso, de receber este amor. Aleluia, Jesus. Então, essa é a maior arma que você pode usar quando alguém quer o seu mal. Ame ele. Mas ame mesmo. Pô, pastor, é tão difícil, é por isso que você precisa de Deus. Davi entendeu que ele chegou ali não pelas suas mãos, mas pelas mãos de Deus. Glória a Deus. Salmo 23, põe o versículo 6. Você vai entender o que Davi começou a pensar naquele momento. Não há ninguém aqui que eu possa usar de beneficência. Ou ele começou a se lembrar de Saul. Ele começou a se lembrar do seu amigo, louvado seja Deus, Jonatas. Mas ele começou a se lembrar de tudo que Deus fizera para que ele estivesse ali naquele lugar. 23, Salmo 23, versículo de número 6. Vamos ler todo mundo junto. Quem encontrou na glória? Glória a Deus. Ô Espírito Santo, então vamos ler aí, bem bonito para o Senhor Jesus. 1, 2, 3. Mas Deus a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória a Deus, aleluia. Eita, esse é o salmista Davi, esse é o escolhido de Deus. Olha o que ele diz nesse versículo. Certamente, ele tinha certeza, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Glória a Deus. Porque isso não te faz mal, isso te faz bem. Ser bom é dom de Deus, irmão. Você já percebeu que você começa a ser uma pessoa boa, você começa a ajudar as pessoas? Sempre há um levante. Você já percebeu? Você começa a ajudar na igreja, você começa a se dedicar mais. Começa aquele levante. Para que você pare com isso. Mas Davi disse o que, irmão? A misericórdia e a bondade me seguirão. Onde quer que eu for, eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Glória a Deus. Eu imagino, pastor, o povo ali, os conselheiros de Davi. Ó, Davi, você ficou doido? Você ficou louco? Saul queria te matar, Davi, você é doido? Já morreu, já faz tempo. Mas Davi falou, mas não há ninguém. Ele não perguntava quem era. Ele não há alguém que eu possa, aleluia, usar de beneficência. Glória a Deus. Não importa a pessoa, uma coisa que eu entendo dentro desse texto. Pessoas que ele conhecia, mas a